Eu quero ler um texto, um salmo extraordinário, onde a gente tem aí um aprendizado, que é o salmo de número 51. Eu vou ler só um versículo, mas depois a gente vai citar alguns outros versículos, tá? Vamos lá. Salmo de número 51. Glória a Deus. Salmo 51, vamos ler apenas o versículo de número 12. Um salmo dos salmos mais conhecidos do rei Davi. Olá. Esse salmo é uma oração de Davi a Deus, quando ele havia pecado e ele estava desestruturado emocionalmente. Não foi fácil para ele. Então ele ora a Deus e, entre tantas coisas, ele vai dizer ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha aí, numa linguagem mais atualizada, ele diz: dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente, o desejo de fazer a vontade de Deus. Então, após este pecado de Davi, ele demonstra e reconhece o valor da alegria do Senhor em sua vida, em seu coração. Olha como isso é importante para todos nós. E o que ele pede aqui? Ele não pede apenas que Deus conserve a sua salvação, que Deus não retire a sua salvação, que Deus não retire o seu espírito, mas ele diz o seguinte a Deus: renova em mim esta alegria da salvação, este pacote que vem quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós o reconhecemos como o nosso Criador, que reconhecemos a Jesus como o seu caminho, a porta única que nos dá acesso a Deus. Então algo acontece, e Davi, tendo a sua experiência não no cristianismo, não na vinda de Cristo, mas na espera do Messias e na fé no Deus de Israel, ele sente que o seu pecado o havia afastado de Deus, e agora ele ora a Deus com agonia em sua alma e diz a Deus: restaura a alegria da salvação. Eu não consigo sentir mais a alegria do Senhor na minha vida. E isso parece ser uma tragédia na vida do rei. Davi foi um cara fantástico. A sua história é uma história extraordinária. Nós não vamos entrar nesses detalhes da história de Davi, mas ele teve uma história extraordinária. Como foi chamado por Deus, como foi escolhido por Deus. Um menino que vivia tomando conta das ovelhas do seu pai, e Deus manda um profeta lá em Belém, na casa de Jessé, seu pai, e diz: você vai lá e você vai ungir um dos filhos de Jessé que eu separei para ser rei em Israel. E Samuel desce com um chifre cheio de óleo para ungir Davi, vai à casa de Jessé, e quando ele chega e que ele revela o seu propósito, todo mundo meio espantado, porque Saul era rei, se soubesse disso, cabeças iam rolar. Então Jessé chama os seus filhos, e vem os primeiros filhos, os mais velhos. Quando ele vê o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele diz: com certeza está diante do Senhor o seu eleito, porque ele viu um cara forte, um cara, sabe, diferenciado, belo. Então ele disse: com certeza é esse. Havia um padrão, né, em Saul. Saul disse que era um homem belíssimo, o rei Saul. Então quando ele viu esse, disse: olha, esse daí vai ser o rei de Israel. E Deus disse a ele: não é esse. Não olhe a aparência do homem, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí passaram todos os filhos. E ele não entendeu, porque Deus não confirmou, e ele pergunta a Jessé: você tem mais algum filho? E ele disse: tem um mais novo, pequeno, ruivo. Aí eu disse: então chama ele lá, enquanto ele não chegar, ninguém come nessa casa. E sobre a ordem do profeta foram chamar. Quando ele chegou, ele foi ungido como rei de Israel. Muito novo. Houve uma trajetória. Ele foi extremamente perseguido, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele era um homem de muitas
sabe, muitas possibilidades, um herói de guerra. Todo mundo reconhecia isso nele, mas ele transgrediu. Então, quando ele peca, e aquilo que ele fez, que todo homem peca, ele não está se referindo a isso, mas aquilo que ele fez, trouxe a ele um peso muito grande. E Deus também trouxe, a mão de Deus pesou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas enfim, ele estava aqui pedindo a Deus a restauração da alegria. E eu quero começar essa mensagem perguntando a você uma coisa: você se sente uma pessoa alegre? Será que você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa contente? Tá? E não vale dizer assim: pastor, essa semana eu fiquei alegre aqui, sei lá, troquei meu carro, comprei um apartamento, troquei meu celular. Eu não estou falando disso. Você se sente, você tem esse sentimento de ser uma pessoa alegre? Olha só, você tem pessoas ao seu entorno, nós estamos olhando aqui, eu pelo menos estou olhando a face aqui de a maioria deles aqui, e conheço quase todo mundo, e a gente fica pensando, será que esse sorrisinho de canto aí traduz uma verdadeira alegria? Já se diz, que quem vê cara não vê coração. Então, às vezes a gente questiona: será que essas pessoas hoje aqui, elas estão alegres, elas estão felizes? São pessoas alegres, são pessoas felizes? Ou será que não? Ou será que a tristeza tem acompanhado a jornada da vida? E isso não é fácil para nenhum de nós, não é? Quantas pessoas, elas simplesmente fingem alegria para não serem julgadas por outras pessoas. Então, para que você não seja julgada, uma pessoa depressiva, uma pessoa chata, então você finge alegria, mas na verdade só Deus conhece o que está no seu coração. E nem sempre um sorriso é um indicativo de alegria. Às vezes é uma manifestação até para trazer uma concordância a algo que alguém falou e que parecia trazer uma conotação de algo engraçado, mas a pessoa sabe como está o coração. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão tristes, deprimidas. E esses problemas, eles se potencializam a cada dia na nossa sociedade. E sobre a tristeza, há coisas muito importantes a gente compreender. Como, por exemplo, a tristeza, ela é o contrário, é o antônimo da alegria. E tudo que é contrário a alguma coisa está se rivalizando com ela, está se opondo a ela. Você não pode ter um encaixe, são coisas que não se coadunam e não se unem entre si, tristeza e alegria, não é verdade? A tristeza nos paralisa, nos faz perder a vontade de agir e até mesmo de viver. Se você já teve a oportunidade de lidar com uma pessoa em um estado de depressão já maior e tudo mais, não é fácil, né? Você vê essa tristeza na pessoa. Nenhum de nós, nenhum ser humano tem naturalmente a vontade de morrer. Por isso que a gente luta tanto contra a morte, não é? Por isso que se investe tanto, se busca tanto remédios, coisas, cientificamente falando, que possa prolongar a existência. Porque nós não fomos criados para morrermos. E essas coisas nos conflitam. Vivemos esse conflito eternamente. Não tem jeito. É a coisa mais certa que tem na vida quando você nasce, que um dia você vai morrer. Mas ninguém se acostuma com isso. É uma luta, não é? Mas imagine você, quando algo na sua vida é tão terrível, que você prefere mais morrer, que é algo que ninguém quer, do que continuar vivendo naquela circunstância. É difícil, não é? É muito difícil. É muito forte isso. A tristeza nos remete a um mundo onde tudo é sem cor, sem beleza. A tristeza nos tira o entusiasmo e nos faz agir por obrigação. Quando você faz algo com alegria, o papo é outro, a história é outra, não é? Eu vou fazer hoje aqui tal coisa. Mas quando você não tem alegria em fazer aquilo, aquilo se torna um fardo. A tristeza é um veneno para a alma. Ela nos deprime, nos enferma e pode até nos matar. Essa é a realidade. Mas a alegria não. A alegria é o antídoto
que tem o poder de anular a tristeza e lançar fora da nossa alma este mal tão grande. E o que é alegria? E o que é alegria? Bom, se eu for para um conceito de dicionário, alegria é um estado de satisfação extrema, um estado é uma condição emocional, né, que ele cita aqui, de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo, circunstância, primeiro nós falamos que é um estado, que é uma condição emocional. Depois, circunstância, tudo isso aqui são conceitos de dicionário. Circunstância ou situação feliz, condição de satisfação da pessoa que está contente e alegre. É uma ação de se divertir, olha que coisa bonita, coisa legal, né? De se entreter ou de alegrar-se com alguma coisa, com alguém. Agora eu pergunto a você, segundo este conceito aqui, quem não possui condições emocionais específicas ou não vive se divertindo, se entretendo, não pode ser feliz. Tem cabimento uma coisa dessa? Olha o que é a felicidade, segundo a concepção das pessoas. É esse pacote aqui, inalcançável para muitas pessoas, que não têm as condições apropriadas, externas, circunstâncias favoráveis, que mora muitas vezes em regiões de extremo conflito, de extrema pobreza, que não tem condição de gastar na indústria do entretenimento, que arrecada bilhões, vendendo satisfação, ou sonho de satisfação às pessoas. E eu não estou aqui dizendo que você não deve se divertir e nos parques temáticos por aí afora, não é nada disso. Eu quero dizer que sua expectativa de alegria é depositada nessas coisas, você está fadado a ser uma pessoa infeliz. Porque são circunstâncias, e são todas elas efêmeras, passageiras, e rapidamente isso se vai. A emoção que se vive em poucos dias de uma viagem, uau, memorável, maravilhosa, aquilo se dissipa muito rapidamente. Você pode ter a lembrança, mas você não leva mais o sentimento. Você pode ter a recordação, mas não vive mais a emoção. Essas coisas elas passam de uma forma muito rápida. Agora, se eu disser que biblicamente, isso quem diz é Deus, é a sua palavra, a alegria é um fruto que a presença do Espírito Santo produz em nossa vida. Isso é alegria segundo Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Deixa eu ver se dá para botar a projeção aqui. Mas escrevendo aos Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né, ele se refere ao fruto do Espírito e à obra da carne. Tá? E ele vai falar sobre esta obra que nos distancia de Deus, mas ele vai falar também do fruto do Espírito, e ele não está falando do Espírito humano, ele está falando do Espírito Santo, que habita no coração de todo aquele que recebe Jesus como Salvador de sua vida. Gálatas 5, 22 e 23, diz assim, o capítulo está certo, só está errado o versículo. Mas o fruto do Espírito é, aí ele começa a dizer, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei, ou seja, não existe condenação contra isso. Então, o fruto do Espírito, entre outras coisas, é alegria. É aquilo que a presença do Espírito em nossa vida manifesta em nós. E se é um fruto do Espírito Santo, é algo a ser manifestado. Como qualquer outro dessas virtudes que aqui são apresentadas pelo apóstolo Paulo acerca da vida daqueles que têm a presença do Espírito Santo. Isso demonstra a importância e a valorização que Deus dá à nossa condição emocional. Deus quer ver você feliz. Diga isso a quem está do seu lado. Deus quer ver você feliz. Talvez você não saiba que Deus quer que você esteja feliz. Talvez você nunca pensou acerca disso. Talvez até você achou que Deus não ia se preocupar com isso, mas eu quero dizer para você, Deus se importa tanto que você esteja feliz, que não lhe deu a felicidade
como uma condição proporcionada por circunstâncias, mas te deu a alegria como um fruto da presença dele na sua vida. Olha só. Como isso é tremendo, hein? Então ele deseja isso. Sobre a alegria, alegria é algo extraordinário. A alegria em Deus produz um sentimento de plenitude e satisfação interior. É algo de dentro, não é algo de fora. E às vezes o que é de fora nos oprime. Por isso que Paulo diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto, atentar às coisas que são do alto. E às vezes as circunstâncias só vêm para nos oprimir, não é verdade? Mas o que vem do alto nos alegra, nos fortalece, nos abençoa. A alegria que vem de Deus é uma notável paz de espírito. É alegria sem culpa, sem débito e sem hábitos inconvenientes e sem necessidade de você, não é, ter que fazer para alcançar. Porque a história sempre é essa. Você tem que pagar, você tem que fazer para alcançar a alegria, para você alcançar a felicidade. E Deus está dizendo, você vai correr atrás daquilo que você não terá. Mas se você crê em mim, eu vou te dar essa alegria no coração. E você não precisa pagar nada. Porque não há nada que você possa fazer para pagar a Deus as bênçãos e a graça e a vitória que Ele traz à nossa vida. A Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 diz, então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria de Deus em nossa vida nos fortalece. Às vezes o mundo está conspirando contra a gente, né? Pelo menos a gente acha isso, né? E quando não é o universo, às vezes a gente está mais exagerado. Parece que o universo está conspirando contra mim, né? Aí você fica naquele, Deus, que tempo difícil, que situação complexa. Irmão, está aqui. Busca a alegria de Deus. Alegria é uma opção. Você pode escolher se alegrar diante das circunstâncias. Veja bem, você levanta de manhã e eu sei que coisas vão acontecer para tentar abater o seu ânimo. Coisas naturais, às vezes são coisas até espirituais, e você talvez não entenda, mas elas estão acontecendo. E de repente algo imprevisto já acontece, uma pequena discussão dentro de casa. E aí? Tirou a sua alegria, roubou a sua paz, tirou a sua felicidade? Hein? Aí é uma hora de decisão. Você vai decidir isso. Você vai decidir isso. Se você vai deixar essa circunstância roubar a sua felicidade, Deus. Ou se você vai abrir uma janela, uma nova janela, onde a visão não será aquela discussão que a gente vai resolver mais tarde, mas você vai abrir uma janela de contemplação das bênçãos de Deus em sua vida. E você vai poder sair se alegrando, louvando a Deus, agradecendo pelo dia, pela vida, entendeu? Agradecendo por aquele marido abençoado que brigou com você, com aquela esposa abençoada que já estava lá, né, com o problema de novo, mas você vai agradecer por tudo. Então decida-se a alegria. Isto é o que Deus espera de você. E eu vou fechar essa mensagem, que a gente depois tem uma ceia, falando um pouquinho sobre como eu posso me alegrar em Deus. Olha só. Isso é importante, né? Vou pegar alguns pontos aqui desse salmo, mas a primeira coisa que eu quero dizer, eu não vou nem extrair diretamente do salmo. O primeiro ponto que você pode construir, pavimentar uma estrada para um dia ser como Paulo e dizer, eu posso estar contente em toda e qualquer circunstância. Se ir para a garagem, vou pegar o carro, tenho que trabalhar, estou atrasado, chegou lá, bateria não deu. E aí?
Eu não vou sair xingando o mundo. Eu vou dar glória a Deus. Agradecer a Deus, porque agora tem aquela história de 24 horas, você liga, o cara vai lá, leva a bateria na sua casa. No outro tempo você tinha que arrumar um carro para ir comprar, e ainda vir trocar. Hoje não, você já tem. Então você tem tantos motivos para se alegrar com Deus. Mas sabe uma primeira coisa que você precisa botar no seu coração? Faça do seu relacionamento com Deus sua fonte de alegria. O nosso problema, muitas vezes, é apostar as nossas fichas em coisas materiais, humanas. Tem gente que aposta as fichas da sua felicidade, da sua alegria, em um semelhante. Vou casar para ser feliz. Não é que você vai casar para ser infeliz, mas é que a sua expectativa é demasiada em alguém que é tão falho ou pior do que você. Aí tenha certeza de que o negócio não vai caminhar bem. Porque agora você está expectante, aquele príncipe encantado, que um dia você vai ver que de vez em quando vira sapo. Você está expectante naquela princesa, também não é lá essas coisas todas. Não é lá essas coisas todas. A gente até pensa às vezes, né, que a gente vai... Olha, você pode dizer a quem está do seu lado aí, olhe firmemente e diga, você não é tudo isso que você pensa que você é. Tenha certeza disso. Você não é. Então, a gente se decepciona. E por que nós nos decepcionamos? Porque nós criamos expectativas erradas. É por conta disso. Por que Deus não se decepciona jamais? Porque Ele nos conhece, Ele não cria expectativas erradas acerca de nós. E quando nós, então, entendemos que não podemos criar expectativas extremamente elevadas acerca de pessoas que são tão problemáticas como nós somos. Tem pessoas que têm essa mania, essa deficiência de criar grandes expectativas em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo. Eu vou para a igreja agora, porque a igreja é o lugar da perfeição. Vai quebrar a cara, que é cheio de gente perfeita, como você. A igreja não é lugar de gente perfeita, lugar de gente perfeita é no céu. E se você se julga perfeito, eu vou orar para você subir hoje, logo aqui, se você quiser, viu? E aqui é lugar de gente perfeita. E está buscando ser aperfeiçoado por Deus. Então, a coisa é assim. Mas quando a gente joga a nossa expectativa em Deus, não há decepções, não há frustrações, porque nós compreendemos que Deus sempre faz o melhor, mesmo quando Ele nos diz, não vai rolar. Deus me abençoa assim, Deus diz não. Ou Ele pode dizer depois, ou Ele pode dizer, tá, vou abençoar. Mas você vai compreender os porquês de Deus. O amor de Deus sempre vai estar embutido nas suas respostas, nas suas realizações, nos seus fazeres, porque Deus é tremendo. Filipenses 4:4. Vamos lá, eu gosto de ler as coisas na Bíblia, que eu acho fantástico. Filipenses 4:4. Esse mesmo texto, esse mesmo capítulo que eu citei quando falei do contentamento de Paulo, essa carta é chamada a carta da felicidade, porque muitas vezes ele fala à igreja que a igreja precisa se alegrar. Então aqui ele está dizendo, e é imperativo. Ele não está dizendo, vocês têm uma opção da alegria, mas ele está dizendo assim, alegre-se. Regozijai-vos significa alegrar-se, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo estava dizendo algo forte à igreja, estava tendo lá uns confusões, uns conflitos, coisa de igreja. Uma irmã que estava lá discutindo com a outra, que uma achava que tinha que ser assim, outra achava que tinha que ser assado. E aí Paulo vai para lá dizer, o que está acontecendo com vocês? Está tirando a paz de vocês. E ele diz, vocês precisam se alegrar no Senhor. Alegre-se em Deus. Festejem a presença do Senhor. A manifestação do poder dele na vida de vocês, na vida da congregação. Há tantas coisas pelas quais nós temos motivos para nos alegrarmos, e nós vamos olhar sempre aqueles pontos que levam à tristeza. Por que nós temos o costume de sempre potencializar o que é menor em detrimento do que é maior?
Eu costumo dizer que é aquela camisa branca que você vai pegar para usar, mas tem uma manchinha do tamanho, sabe, da cabeça do seu dedinho menor. E apesar de 99% de toda a camisa estar bem branquinha e alva, seus olhos só vão naquele pontinho sujo, não é? Eu não estou dizendo que você deve usar a camisa suja, não. Você vai lá e lava. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós temos esse costume. Os nossos olhos sempre estão focados e a gente esquece tanta coisa boa, tantas bênçãos que Deus nos dá, tantas maravilhas que Deus faz acerca de nós, e não temos a capacidade às vezes de agradecer a Deus por isso. Então aqui nós estamos vendo essa ordem, e esse é o ponto chave: eleger o Senhor como a fonte da nossa alegria, e não aquilo que é passageiro, que é efêmero. É isso que Deus espera de nós. Mas deixa eu dar um olhar rápido aqui para dentro do nosso Salmo 51. E é uma coisa muito importante para que a alegria de Deus esteja em nós. Sabe o que é? Livre-se do orgulho e reconheça os seus erros. Não tem como haver restauração para quem não reconhece que está quebrado. Sentido emocional, sentido físico, espiritual. Não tem como ter tratamento se você não se reconhece doente. Não tem como. E a restauração na vida de alguém passa por este processo do reconhecimento dos seus erros. Para que Davi fosse restaurado, a alegria no seu coração. Olha a sua oração, os versículos 3 e 4 do Salmo de número 51. Ele diz o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Ele reconheceu o seu pecado. E Deus perdoou o seu pecado, embora as consequências do seu pecado permaneceram. Mas ele restaurou a sua união com Deus. E isso foi a maior vitória que ele poderia ter. Isso passou pelo reconhecimento dos seus erros. Tem gente que o orgulho não permite que reconheça as suas culpas, a sua necessidade de ser curado, de ser tratado. E isso traz um impedimento para que Deus haja e que a alegria venha a florescer. E tem muita gente entulhado. E poço entulhado não dá água. Se você quiser jorrar esta água de alegria, você precisa ser desentulhado. O entulho da alma é algo terrível. E o entulho do pecado é mortal. Tantas coisas que às vezes nós precisamos colocar para fora e dizer a Deus é a melhor maneira. Você vê que as pessoas andam tão entulhadas hoje, constantemente você conversa com pessoas que estão fazendo terapia, não é? Porque precisam desentulhar a sua alma. Desentulhar a sua alma. Não deixe de fazer a terapia, mas eu quero te apresentar um terapeuta de excelência. E apesar da terapia que você faz aqui, você olha nos olhos, tem empatia com aquela pessoa, esse tem resposta para todos os dilemas da sua vida. Fala com Deus. Fala com teu pai que te ouve em secreto, como diz Jesus, e teu pai que te ouve em secreto, ele vai te recompensar por buscar a ele. Isso é que é importante. Sabe outra coisa? Deixa Deus mudar você. O salmista diz, Davi diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você precisa de mudanças. Davi sabia que precisava de mudanças interior, mudanças de caráter, mudanças de mentalidade, mas ele também sabia que ele não era suficiente para isso. Que os homens
seus conselheiros, por mais excelentes que fossem, e eles eram excelentes, excelentes conselheiros o rei tinha, mas ninguém tinha capacidade de fazer uma obra lá dentro do coração de Davi. Davi sabia que só Deus podia promover esta mudança, por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus. Ele não está falando, eu vou criar em mim, eu vou consultar o profeta Natã, eu vou consultar o sacerdote, eu vou consultar meus conselheiros. Não, só Deus pode fazer isso em mim, mudar o meu interior, mudar o meu coração, mudar a minha vida. Há coisas que eu posso fazer, há coisas que pessoas te ajudam a fazer, as pessoas te ajudam a ser lapidado. Alguém pega um diamante bruto e o lapida, e o torna uma joia preciosa. Mas esse mesmo artesão não tem o poder de mudar a essência do diamante. Ele não tem esse poder. Só Deus pode mudar a essência das coisas, das pessoas. Então, se você está buscando mudança, você precisa de mudança, a sua fonte é Deus. Não se afaste de Deus e tenha um coração quebrantado, contrito e ensinável. Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus, quais são? É o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza você quando você vai à sua presença quebrantado, sentindo que você falhou, que mais uma vez você errou, e mais uma vez você apostou que conseguiria e não conseguiu, que se dominaria e não se dominou, estaria acima desses acontecimentos e não esteve. Você precisa aprender com Deus, e aprender com Deus é aprender com a sua palavra. Nós somos ensinados pela palavra de Deus, e isso promove em nós renovação do nosso entendimento. Porque não é possível ao ser humano mudar as suas atitudes sem mudar o seu entendimento, sem renovar o seu entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aquilo que se chama de metanoia, uma mudança no seu entendimento. E nós mudamos o nosso entendimento através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos descobrindo o que é bom para nós, o que o fabricante está dizendo, está informando. Sabe, você compra aquele produto e diz assim: você não pode limpar com isso, você não pode usar dessa maneira, tenha cuidado com isso, com aquilo. Então aqui é o fabricante falando com você, é quem te fez. Ele sabe o que pode levar você à felicidade, ou o que pode destruir emocionalmente a sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Quando nós estamos nos aproximando dele, nós precisamos ter este coração que reconhece as nossas fraquezas, as nossas impossibilidades. Um coração que se apega a Deus, ao que Ele ensina, ao que Ele fala. Olha como isso é importante, hein? Como isso é bom. Um coração ensinável. Não endureça o seu coração. Não presuma que você conhece tudo da vida. Sabe, eu sei que muitas coisas na sua vida não estão como você gostaria que estivesse. Muitas coisas precisam ser mudadas, melhoradas na sua vida. Nós somos assim. E nós precisamos ter o reconhecimento de que não somos suficientes para lidar com todos os conflitos. Você sabe uma coisa a respeito de uma crise? Muitas crises não são gerenciáveis. Você não tem como gerenciar certas crises.
Imagine você estar, como agora passou um furacão, né? Para a América Central, alguns países. Como que você gerencia algo assim? Devastador. Que poder você tem contra uma força descomunal dessa na natureza? Nenhum. As coisas vão acontecer e ponto final. Você não vai gerenciar a força de um furacão. Está tudo quieto, daqui a pouco vem uma tempestade. Isso se torna ingerenciável. A gente toma algumas medidas, mas a verdade é que é muito complicado. E a nossa vida, às vezes, também, ela apresenta circunstâncias assim, que nos é impossível gerenciar. Eu não tenho como resolver isso. Eu já fiz tudo que eu podia e não resolvo. Eu não resolvo essa crise existencial. Eu não resolvo essa crise relacional. Eu não resolvo esse problema. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho como gerenciar isso mais. Então é hora de você entregar na mão de Deus. Entregar e confiar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Quando você aprende isso, como diz o apóstolo Pedro lá na sua epístola, vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Amém? Glória a Deus. Então entenda, compreenda de que a alegria é algo que Deus deseja ver em mim, deseja ver em você. Deus, Ele deseja que estejamos contentes. Deus deseja que estejamos sempre vivendo uma situação que, apesar de nem sempre as circunstâncias serem favoráveis, isso não isenta de que você se entristeça. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem pela manhã. Então Deus sempre se apresenta no momento do conflito para dizer: epa, calma aí. A tormenta te alcançou, mas eu estou aqui. Mais uma vez para dizer ao vento: acalma-te, e a tempestade se dissipe. E tudo se faz calma em nosso viver. Vamos nos colocar em pé, deixa eu orar por você mais uma vez.